Queria agradecer aqui a presença de vocês nessa aula inaugural da nossa nova turma, da nossa especialização em Ciências Penais da PUC-Rio. Queria agradecer enormemente ao professor Fábio Roberto Dávila por aceitar mais uma vez o convite para essa aula inaugural. O professor Fábio Roberto Dávila, professor titular da Escola de Direito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul, presidente do Instituto Eduardo Correia, é advogado, é consultor e parecerista em matéria penal. Acho que todas e todos aqui têm as melhores referências do nosso palestrante hoje. Queria dar as boas-vindas em nome da coordenação acadêmica do curso de Ciências Penais, em nome do Instituto de Direito da PUC-Rio, que cuida de todas as especializações e extensões, e também em nome da Coordenação Central de Extensão. Aqui meus cargos se confundem, então eu sou a atual gestora da Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio. Então, sejam todas e todas muito bem-vindos à CCE e à PUC-Rio. Espero que a manhã de hoje seja muito proveitosa para todos nós e que vocês aproveitem também bastante a nossa especialização. Então, por favor, professor Fábio, com a palavra. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, professora Adriana. É uma alegria, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. Sinto-me profundamente homenageado pela presença de tantos alunos, 30 alunos, numa manhã de sábado. Isso, para mim, é, sem dúvida alguma, um enorme elogio. E eu só poderia estar mais feliz se estivesse fisicamente com vocês. Não há dúvida disso, pelo carinho que eu tenho com o Rio de Janeiro e pelo carinho que eu tenho pela PUC-Rio. Tenho muitos amigos. O professor Rodrigo entrou aqui para me dar um abraço, a professora Adriana, que também arranjou um espacinho na sua agenda para se fazer presente nessa abertura. Meu muito obrigado, meu agradecimento muito sincero. Eu devo registrar que o Rio de Janeiro sempre esteve presente na minha vida. Eu tenho parentes no Rio, e a minha infância foi dividida, as minhas férias eram divididas entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, de algum modo, esses convites me trazem lembranças muito especiais na minha vida, e vejo essas lembranças também como formas de estarmos mais próximos e, mais vinculados em dimensões que são constitutivas daquilo que nós somos como pessoa. Então, meu muito obrigado, professora Adriana, e espero poder contribuir mais uma vez para o curso. Espero que aquilo que nós venhamos a tratar hoje aqui seja de utilidade para o segmento desse curso de especialização que é hoje tão reconhecido no nosso país. É uma honra poder falar nessa grande instituição e neste curso de tamanho prestígio. Muito bem, vamos àquilo que interessa. O meu combinado com a professora Adriana seria uma fala até mais ou menos umas 11h30, para deixarmos meia hora para debates, para perguntas. Isso aqui é uma aula, não é uma conferência, há uma diferença. Então, a ideia é que nós possamos dialogar, possamos conversar. Enfim, sintam-se muito à vontade, inclusive, se quiserem me interromper ao longo da minha fala, sintam-se muito à vontade para fazer. Então, não há absolutamente nada, e pelo contrário, às vezes até dá uma dinâmica um pouco melhor para a minha exposição. O tema que eu escolhi coincide com uma fala anterior minha, que é justamente o ilícito típico no direito penal, e escolhi essa temática em razão daquilo que ela significa para o estudo do direito penal como um todo. Ou seja, o ilícito típico é um conceito que, por vezes, no Brasil nós não usamos com muita frequência. É muito usado em Portugal, é muito usado na Alemanha, a noção de ilícito típico. No Brasil, por vezes, falamos em injusto, é mais corriqueira, mais comum, mais recorrente a referência a injusto. O tipo de ilícito é mais raro, mas também aparece uma que outra obra, de tal modo que a compreensão do que significa propriamente essa ideia nem sempre é assim tão clara.
E eu gostaria de começar a exposição invertendo um pouquinho os vetores e trazendo aqui algumas perguntas práticas para que possa iluminar tudo aquilo que vai ser dito. A gente vai ter um momento de maior digressão teórica e depois vamos para alguns elementos de caráter mais prático, mais pragmático. Né? Eu gostaria de começar trazendo dois problemas, né? Que talvez possam lançar aqui alguma luz. Primeiro, diz respeito ao crime impossível. Tá? Ou seja, todos sabem, né, que nós temos uma previsão muito interessante, muito pouco valorizada, mas que tem um impacto brutal na teoria geral, quando considerado adequadamente, que é o artigo 17, que estabelece o que nós conhecemos por crime impossível ou como tentativa inidônea. E esse dispositivo vai dizer muito bem que quando eu disparo em alguém que já está morto, com a intenção de matá-lo, né, eu não tenho sequer uma tentativa punível. Tá? Ou seja, eu vou em busca da minha vítima, encontro ela supostamente dormindo, eu tenho um revólver carregado, eu, portanto, descarrego o revólver naquilo que eu acho que é uma pessoa, mas que, entretanto, já é um cadáver. Tá? Depois do meu ato ter se exaurido, eu vou verificar o que aconteceu e eu disparei desde o início em um cadáver, uma pessoa que havia morrido horas antes e eu desconhecia esse fato. Ora, muitas pessoas vão dizer, muitos juristas vão dizer, e juristas de estatura, que o direito penal regula comportamentos. E ao regular comportamentos, apenas os comportamentos poderiam estar sob o escopo da regulação criminal. Isso significa dizer que não os efeitos daquilo que eu faço, mas efetivamente aquilo que eu faço, que é o que importa. E que, portanto, dentro desta lógica, qual diferença haveria do comportamento de alguém que dispara e mata um indivíduo daquele que dispara em um cadáver, se não os efeitos desta ação? Não deveria ser isso também punível, sob a lógica de que aquilo que o direito penal regula é o comportamento, e, portanto, um comportamento pautado em uma vontade criminosa? Ou fazendo simplificando a pergunta, por que não punir? Por que não punir? Por que não bastar para a punição a vontade criminosa? Por que fazer depender para punir os efeitos do meu comportamento? Vamos segurar essa pergunta e vamos dar um outro passo. Nós sabemos que existe um dispositivo, também muito curioso, agora do outro lado, uma outra perspectiva, que é o artigo 122 do Código Penal, que criminaliza o auxílio, a instigação do suicídio. Agora tem um escopo um pouquinho maior, da autolesão, etc., mas isso não interessa tanto aqui hoje. Tá? Mas a instigação e o auxílio ao suicídio é um tipo penal que em muitos países não tem equivalente. Na Alemanha não tem, por exemplo. E a partir desse dispositivo, eu vou dizer, aquele que instiga, que auxilia o outro a cometer suicídio, pode ser penalmente responsabilizado. De outra parte, nós temos na dogmática penal, na teoria da imputação, um espaço hoje em grande debate que diz respeito, se nós reunirmos em categorias, há duas categorias importantes do direito penal. A primeira é a participação na autocolocação dolosa em perigo, e a outra é a heterocolocação em perigo consentida. Explico. A participação na autocolocação dolosa em perigo é quando eu ajudo alguém a se colocar em perigo. Eu ajudo alguém a se colocar em uma situação de perigo, e essa situação de perigo, obviamente, corre mal. Ou seja, eu empresto meu carro para que alguém realize um racha. E durante esta corrida clandestina, essa pessoa ela se acidenta e morre. Ou seja, eu auxilio, porque eu dou um meio através do qual ele consegue participar dessa corrida clandestina. E na heterocolocação em perigo, eu dou um passo a mais. Sou eu que coloco. Sou eu que coloco ele em perigo. Ou seja, vamos agora pegar um exemplo também corriqueiro, que é até um pouquinho mais complicado, porque algumas pessoas, quando têm figuras
entre aspas, profissionais envolvidas nesse contexto, veem outros problemas também a cruzar a questão, mas é a figura do taxista, tá? Do taxista que concorda em levar alguém em tempo absolutamente extraordinário, ou seja, eu preciso de 1 hora para chegar no aeroporto e eu chego para um taxista assim, meu amigo, o negócio é o seguinte, tá? Eu te pago 4 vezes o preço da corrida, mas eu quero estar lá em 30 minutos. Que tal? Chefia, acertou o taxista. Eu sou o sujeito, deixa comigo. Né? E ele, portanto, vai fazer esta viagem, passando o sinal vermelho, passando, portanto, né, violando todas as regras de trânsito, e até que o momento ele se acidenta e quem sai lesado, quem sai machucado ou morto, né, sou eu, que pedi, que contratei e que estava pagando por aquele comportamento. Tá? Hoje, na dogmática penal contemporânea, né, ou seja, nós temos um grande movimento no sentido de dizer, olha, nem num, nem no outro caso, nós estamos diante de figuras penalmente puníveis. Tá? Nós estamos diante de figuras penalmente puníveis. Agora, essa compreensão é algo para nós, tá? Para a praxis brasileira, não exatamente para a literatura penal brasileira, mas para a praxis brasileira, algo extremamente controvertido. Tá? Eu poderia pegar esse exemplo e encontraria aqui, rapidamente no Google, né, dezenas de julgados condenando pessoas, tá? Condenando pessoas em situação análoga. Tá? E teria um julgado aqui do Rio Grande do Sul, interessantíssimo até depois, professora Adriana, até se os alunos tiverem interesse, eu posso enviar, da lavra de um querido amigo, de um querido colega de Coimbra, tá? Que é o Dr. Jaime Weingartner, que é um desembargador de altíssima qualidade, fez um voto, num caso muito interessante, discutindo isso, dizendo, olha, isso não é punível. Tá? Então, vejam só, tá? Eu trago para vocês uma questão envolvendo crime possível, eu trago para vocês questões envolvendo a participação, inicialmente, no segundo caso, ações que tocam a manifestação de vontade autônoma de uma pessoa adulta e livre e autônoma. Tá? O que isto tem a ver com o ilícito típico? Bom, agora vamos dar um step back, né? Vamos dar um passo atrás. A primeira coisa que nós temos que entender, e vocês estão no início de um curso de especialização, é que, diferente do que alguns manuais fazem crer, tá? Os institutos de direito penal não têm verdadeira autonomia. Eles estão inseridos em um contexto maior que os pré-definem. Ou seja, a conformação daquilo que está posto no crime possível, a forma como eu leio os casos de autocolocação e heterocolocação, não são, na verdade, espaços em que alguém para, senta e começa, bom, qual é a melhor saída aqui? Como se nada mais houvesse no mundo, eu fosse inaugurar um pensamento sobre aquilo. Não. Na verdade, existe uma série de pressupostos, tá, que iluminam todo o sistema criminal, toda uma forma de ver o direito penal, que quando nós chegamos nesses pontos práticos, concretos, as respostas estão pré-estabelecidas, em razão de pressupostos de base. Em outras palavras, para que nós possamos ter um pensamento crítico, para que nós possamos olhar uma solução jurídica e dizer isso aqui está errado, isso aqui está mal, eu preciso ter um pouquinho, uma visão, uma compreensão um pouquinho melhor do contexto em que aquilo está inserido. Ou seja, isso, fazendo uma analogia aqui, esses casos que eu estou colocando para vocês são folhas de uma árvore. Tá? São folhas de uma árvore. Para que eu possa dizer se isso aqui está bem posto ou não, eu tenho que enxergar a árvore. Se eu não enxergo a árvore, o meu argumento se esgota, por vezes, né, em critérios de conveniência e, enfim, de praticidade penal, que obviamente não tem nada a ver, né, com consistência dogmático-científica, aquilo que efetivamente se deseja de um saber que se pretende científico. Né? Não discutir se o direito é ciência aqui ou não, isso é uma outra discussão mais longa, tá? Mas de um saber que tem uma pretensão, né, de ser algo mais do que, né, massa de manobra à disposição do poder político. Tá? Então vamos lá. E o ilícito típico é, nesse contexto todo, uma chave.
né, uma chave que, se compreendida adequadamente, permite a vocês, tá? A vocês refletirem criticamente sobre determinadas soluções dadas pela jurisprudência nacional e dizer: isso está mal, isso não está bem, isso está mal colocado, ou seja, nos dá autonomia de pensamento. Ou seja, nós não estamos aqui apenas para receber soluções prontas, nós estamos aqui para ganhar autonomia diante de soluções que nos são apresentadas. Tá bem? Porque o direito não é necessariamente, repito, uma questão de conveniência. Um direito justo, por vezes, me desagrada. Tá? Você pode trazer soluções que eu digo: eu não gostaria de dizer isso, mas eu sou obrigado a dizer, porque, à luz dos princípios que nos iluminam, esta é a decisão que deve ser tomada. Percebe? Tá? Então, e é dentro imbuído dessa ideia, que eu estou aqui conversando com vocês e que estou aqui querendo trazer para vocês algumas luzes. Bom, então, dito isso, vamos começar a decompor isso, a debulhar essa espiga. Tá? Pessoal, o ilícito típico está inserido no conceito analítico de crime. O conceito analítico de crime, diferente também do que muitos acreditam, tá? É uma ideia desenvolvida no final do século XIX, que tinha como objetivo criar um método de análise de casos penais. Já há uma discussão muito grande no direito penal brasileiro se a culpabilidade faz ou não faz parte do conceito analítico de crime. Com todo respeito, olha, com todo respeito, sinceramente, isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Por quê? Porque se nós olharmos na origem, o que nós temos lá é justamente o oposto. Ou seja, se tem a ideia de crime, e grandes nomes do direito penal começam a decompor essa ideia num método de análise. Num método de análise. Portanto, ação, tipicidade, licitude, culpabilidade é um esforço de decomposição de uma ideia que precede, que é a ideia de crime. Tá? Portanto, eu vou decompor isso. Para quê? Para conseguir resolver os casos penais de maneira adequada, com segurança, justa, informada por princípios, por regras, mas fundamentalmente com segurança. O que se queria naquela altura, e ainda se quer hoje, embora não consigamos em medida adequada, é que uma pessoa julgada pelo TJ do Rio Grande do Sul, e tem aqui uma sentença, se julgada pelo TJ do Rio, tenha igual sentença. Ou, pelo menos, com variações mínimas. Porque uma justiça criminal que nos coloca numa roleta russa, a depender do juiz que eu caio, do tribunal que eu for julgado, eu posso aqui ter a minha absolvição ou a minha condenação, isso não tem nada de justiça, isso tem de sorte e azar. Tá? Se eu sou carioca e sou julgado pelo TJ do Rio, eu sou absolvido, e no TJ do Rio eu sou condenado, então eu tenho que rezar aos céus que eu nasça no lugar certo, que cometa o crime no lugar certo, que eu seja julgado pelo tribunal que me convém. A ideia, portanto, de um método de análise é a ideia da constituição de um saber que encontra respostas pautadas minimamente por uma lógica de segurança. E todo o esforço do início do século XIX foi para isso. E dentro desse esforço se dividiu o crime, inicialmente em ação, mas esse conceito de ação seria pré-jurídico, é importante que se diga, é pré-jurídico e não faria parte do conceito analítico de crime, normativamente falando, seria o conceito pré-jurídico, e a normatividade se inaugurava nos conceitos de tipicidade, licitude e culpabilidade. E quando isso foi posto dessa forma, principalmente por autores que você certamente conhece, que é o Franz von Liszt, Ernest Belling, Carl Binding, pessoas que foram importantíssimas naquela virada de século. Quando isso foi colocado nessa ordem, por uma questão pedagógica, nós nas universidades, todos nós, acredito na PUC do Rio, nós fizemos isso também na PUC do Rio Grande do Sul, nós estudamos essa estrutura a partir dessa mesma sequência. Eu ensino ação, eu ensino tipicidade, eu ensino licitude, mas isso é um método que foi desenvolvido e que acaba por convidar as pessoas para uma análise nesta sequência. Entretanto, isso não significa que verdadeiramente a ordem desses elementos nessa estrutura seja esta. Quando nós falamos em ilícito típico, o que eu estou fazendo? Eu estou destacando nessa estrutura dois elementos: tipicidade e ilicitude. Tipicidade e ilicitude. Pode haver ilícito penal sem tipicidade? Pode haver ilícito penal sem tipicidade? Não, por uma razão muito singela.
Ou seja, é uma exigência de legalidade. Nulum crime, nulla pena, sine praeve lege. Não há crime, não há pena, sem lei anterior que os preveja. Logo, por mais grave que o fato seja, ele jamais será um crime, enquanto o legislador não converter esse fato em um fato criminoso. E essa conversão se dá por uma manifestação positiva. Portanto, pela formulação de um tipo. O tipo, portanto, é a descrição do fato criminoso pela lei. Tá? Então, a tipicidade faz com que nós tenhamos aqui na tipicidade a inauguração daquele fato no mundo jurídico penal. Tá? E por isso, tipicidade, ilicitude, probabilidade. Então, todo ilícito penal é um ilícito típico. Por isso eu posso falar assim, olha, o ilícito penal, eu estou falando do ilícito típico. O injusto penal, eu estou falando de um ilícito típico. Tá bem? Então, nós estamos aqui. Agora, isso não significa que a tipicidade venha antes da ilicitude. Tá? E aqui já começa propriamente a aula de hoje. Tá? Isso não significa que a tipicidade venha antes da ilicitude. E por que não? Porque a tipicidade é um esforço legislativo de descrever, por meio de uma formulação jurídica, um fato desvalioso, um fato que é percebido pela comunidade como desvalioso e que, logicamente, tem que preceder a manifestação legislativa. Né? Para que eu possa me esforçar para proibir algo, é porque antes eu desejei proibir. É porque antes eu percebi como desvalioso. Logo, a ilicitude, que é esse espaço onde está aqui, digamos, cristalizado o desvalor do fato, ele é em termos ontológicos, tá? Ele é em termos de primado anterior do que a tipicidade. Mas mais do que isso, ela é o sentido, é a origem da tipicidade. Percebem? Imaginem vocês que nós viéssemos a naufragar num grande transatlântico. Tá? Naufragamos e vamos todos para uma ilha. Tá? E temos que nós aqui definir as nossas leis. A primeira coisa que nós faríamos é identificar quais os comportamentos que nós consideramos como indesejados, que deveriam ser proibidos. Uma vez definido isto, nós vamos para o segundo momento, que é a proibição. Olha, eu não quero que as pessoas saiam se matando aí. Muito bem, eu quero proibir isso. Então, vamos proibir, vamos fazer uma lei. Então, como é que eu faço uma lei? Vamos formular isto. Tá? Vamos formular isso de forma objetiva, clara, de forma bastante bem delimitada, para que não haja dúvida, para que não tenha alguém a manipular isso depois. Tá? Ok? Então, eu vou pensar e vou dizer, bem, eu acho que com a formulação, matar alguém eu dou conta. Então, vamos lá, matar alguém. Esse é o tipo. Veja, isto aqui é já o resultado de todo um processo de reconhecimento, tá? E de esforço de conversão e descrição. Percebe? Logo, o primado ontológico está na ilicitude. Tá? Isso que eu estou dizendo para vocês é pacífico? Meus queridos amigos, pacífico só o oceano. Tá? Só o Oceano Pacífico. Tá? Ou seja, no direito, isso é uma coisa que tem um constitucionalista chamado Burovski, que diz sempre, né, que as coisas têm um limite que lhes são próprios. Né? Ou seja, o limite próprio do direito está nessa natureza de constante transformação e de constante fervor de ideias. Né? Ou seja, dentro desse espaço de coisas, olha, não é possível encontrar esta certeza que hoje nem mesmo nas ciências exatas nós encontramos, né? Nem mesmo nas ciências exatas nós encontramos. Então, não vamos buscar essa certeza. Ou seja, essa ideia do primado ontológico que eu estou trazendo aqui para vocês, ela encontra respaldo, né, em escolas muito respeitadas, mas vão encontrar adversários ferrenhos que vão colocar a tipicidade como o primado de tudo. Tá? Isso são discussões que nós não temos aqui por que levar a cabo, porque vocês estariam a dormir aqui nesse sábado pela manhã, e isso eu não quero. Professor Adriano nunca mais me convida para voltar aqui. Então, eu não posso deixá-los aqui a se aborrecer com digressões teóricas muito, muito longas, muito antigas. Muito bem. Mas vamos para aquilo que importa para nós. Bom, dito tudo isso, pessoal, partindo do pressuposto
de que isso que eu estou falando faz algum sentido, de que o primado está na ilicitude. Nós vamos concluir que o primeiro momento, o marco zero de tudo no direito penal, está no processo de reconhecimento. De reconhecimento. Como assim? Pessoal, todos nós, somos seres historicamente datados. Todos nós. Nós estamos inseridos numa cultura e somos seres historicamente datados. O que significa isso? Significa que eu vejo o mundo tal qual uma pessoa do meu tempo. Por mais brilhante que eu seja, eu não fujo do meu tempo. É claro que os gênios sempre são aqueles que conseguem dar uma espiadinha por cima do muro e conseguem antecipar algumas coisas, mas são pessoas que têm limitações próprias da sua cultura, da sua percepção de mundo, da sua percepção de coisas. Tá? Nós, portanto, estamos imbuídos desta limitação. E eu vejo o mundo tal qual, repito, uma pessoa do meu tempo. Anos atrás, as pessoas botavam abaixo florestas de carvalho e viam nessas árvores, magníficas árvores. O carvalho, não sei se vocês, quem gosta aqui, enfim, de natureza, eu sou um apaixonado por natureza, sou uma pessoa, eu verdadeiramente sou um apaixonado. A árvore, o carvalho é uma coisa absolutamente magnífica. Eu já tive a oportunidade de passear portanto, em jardins, em matas de carvalho, tanto em lugares, né, emblemáticos como a Noruega, né, que tem um valor imenso para a cultura viking, né, como na Alemanha, aquilo é uma coisa magnífica. No período das grandes navegações, as pessoas olhavam aquelas florestas, tá, e viam naquilo o quê? Madeira para a construção de boas embarcações. Nada além disso. Nada além disso. Hoje, se alguém coloca abaixo uma floresta inteira de carvalho, tem pessoas que, meu Deus, tá, veem aquilo quase como um genocídio. Deve depender com qual a relação dessa pessoa com a natureza. Tá bem? Ou seja, a forma como eu vejo os animais no passado nada mais era do que uma fonte para a minha sobrevivência. Ou seja, uma vaca, um animal qualquer, aquilo ali era carne, era comida, e nada mais. E nada mais. Tá? Hoje, o nosso olhar sobre a natureza é algo completamente diferente. Nós começamos a perceber, de forma um pouco lenta, e talvez lenta demais, é verdade, que a vida estranha à vida humana, ainda assim é uma vida com valor em si. Tá? E isto é algo que começa a ressonar no direito a passos muito curtos, mas que tem desdobramentos muito importantes. Mas isso está condicionado a um olhar. Tá? Eu sou uma pessoa do meu tempo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando eu olho ao meu redor e busco fatos desvaliosos, eu busco como aquele que é quem eu sou. Percebe? Então, isso faz com que esse processo de reconhecimento do que é desvalioso ou não é desvalioso mude com o tempo. Tá? Isso vai mudando com o tempo. Percebe? As coisas vão sendo alteradas. Até pouco tempo atrás, veja, e aqui eu nem vou falar em questões que tocam preconceitos étnicos, preconceitos religiosos, vou tocar a questão da mulher. Vou tocar aqui a questão da mulher. Tá? Ou seja, eu me formei em 95, pessoal, e eu, recém-formado, tive como cliente um sujeito que foi acusado de crime de sedução. Crime de sedução. Tá? Que tem duas coisas curiosas. Primeiro, um sujeito acusado de crime de sedução hoje certamente seria youtuber, porque seria um fenômeno de popularidade. Tá? De outra parte, tem uma coisa curiosíssima. E do outro lado, tem uma figura de vítima, uma mulher honesta. Não é qualquer mulher, é uma mulher honesta. Tá? Veja, em 2000, havia um sujeito que vendia livros, né, quase como água no Brasil, que defendia que uma mulher não poderia se negar a manter relações sexuais com seu marido. Não haveria estupro no casamento. Só haveria estupro se a mulher tivesse se negado com justo motivo. Eu estou falando do ano 2000. Ano 2000 foi ontem. Foi ontem. Ontem. Tá? Ou seja, a equiparação entre homem e mulher, em termos de direitos, se deu com a Constituição de 88. Isso eu vi. E com eu não me considero uma pessoa velha, pelo meu ver, pelo menos não me considero. Né? Ou seja, e eu vivi isto. Tá? Isso são transformações brutais, são transformações assim, muito importantes dentro de uma sociedade. Mas passa por uma transformação daquilo que nós somos, da forma como nós vemos.
Percebe? Volto a dizer, essa história é uma história dramática, né? Mas é a história do direito, a história da constante transformação, esperando sempre que estejamos nos transformando, nos modificando para algo melhor. E nem sempre é assim. Mas, enfim. Tá? Logo, o processo de reconhecimento é um processo que passa por tudo isso. E o crime é aqui algo que nós chamamos de um real construído. Ele é uma constructa, ele é um produto de um olhar datado e culturalmente impregnado, com todos os defeitos e que vocês possam imaginar. Tá? Que vocês possam imaginar. Tá? Um escravo, a morte de um escravo no passado não era um homicídio, porque o escravo não era pessoa. Isso era um problema de ordem privada. Eu mato o escravo de alguém, tem que indenizar. Vocês conseguem conceber isto? Veja, nós estamos no ano 2022. 2022. E ainda hoje, no mundo, nem todos têm a condição de pessoa pelo simples fato de nascer um ser humano. A condição de pessoa no mundo de hoje ainda é uma conquista política que não é dada a todos. Tá bem? Então, quando nós trabalhamos com o crime, nós temos que entender que o primeiro momento da constituição do fato criminoso passa por esse olhar. E que o tipo é um dado secundário nisto, é um segundo degrau, onde aí, então, pela intervenção do legislador, eu vou converter isso numa formulação. Eu não sei, eu ouvi o Caio, tu queres fazer uma pergunta, Caio? Não sei se... Eu imaginei que talvez fosse perguntar uma coisa, não? Bom, acho que até o Caio congelou, não tenho certeza. Bueno, seguimos. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá, pessoal? Tá? Então, o tipo penal aqui é um posterius. O prius está na ilicitude. Tá? E isto tem consequências. Dentre essas consequências, é o fato de que, para que eu possa entender o tipo, eu tenho que entender a ilicitude. Tá? Ou seja, a chave da compreensão da leitura do tipo está na ilicitude. Ou então eu não tenho como ler a tipicidade. Peguem como exemplo algo muito singelo. Conceito de casa no crime de violação de domicílio. Tá? Aqui é um exemplo, eu diria assim, muito, muito objetivo. Tá? Se casa, né, em termos linguísticos, normalmente associada, ao menos eu, quando eu era pequeno, eu construía casa, professora Adriana, sempre era uma construção com telhadinho, tinha uma janela, uma portinha, tinha uma árvore, não sei por que tinha botava uma árvore, e tinha uma chaminé. Isso para mim era casa. A professora, quando me pediu para construir uma casa, eu nunca construí uma tenda, eu nunca construí uma barraca, eu nunca desenhei uma família morando debaixo de uma ponte. Tá? Eu nunca coloquei uma família morando dentro de um carro. Tá? Eu nunca botei uma família dentro de um trailer. Tá? E aí, se vocês forem a São Francisco, nos Estados Unidos, tem famílias inteiras morando dentro de automóveis. Tá? Tá bem? São Francisco, tá? Califórnia. Tá? O que eu quero dizer com isso? Para que eu possa interpretar casa, eu tenho que saber qual é o objeto de tutela daquela norma. Se aquela norma ela constitui, portanto, uma proibição voltada à posse e à propriedade legítimos, tá? Nós temos todo um direcionamento muito diferente. De que se eu disser que aqui o que nós estamos tutelando não é a posse legítima, não é a propriedade, mas sim a intimidade, mas sim a privacidade. A privacidade, por vezes, doméstica, a privacidade mais íntima, que nada tem a ver com posse nem propriedade. E isso me leva a um direcionamento totalmente oposto, a poder reconhecer como casa espaços que fisicamente nada tem daquele desenho meu infantil, com janela, com porta, nem com árvore. Tá? E que abrange muito mais da nossa realidade brasileira, que, lamentavelmente, faz com que as pessoas, por vezes, estabeleçam a sua vida em espaços mais criativos, né, possíveis, e vivam lá por anos, tendo lá a sua cozinhazinha, o seu espaço de dormir, por vezes um banhozinho adaptado, e lá vivam. Vejam, isso passa pela compreensão do que é o ilícito. A simples leitura do tipo não me permite. Por isso que o curso de Direito e o Direito Penal não é um curso de português. Senão seria fácil. Não teria por que eu estar aqui. Eu diria, vocês sabem ler? Ah, sei, professor. Pronto, então você sabe a parte especial do Código Penal.
Saiam aí fazendo direito penal, porque bastaria ler, vocês teriam, né, como quase o Divino Espírito Santo toca vocês, pum, e a compreensão do âmbito do tipo está dada. As coisas não são assim. E chegar e alcançar esta correta compreensão, porque tudo isso que eu estou falando vai ter um lugar de chegada. Que lugar de chegada é esse? Esse lugar de chegada é uma coisa que hoje nós chamamos, no âmbito do estudo da imputação, como o âmbito do tipo. Como o âmbito do tipo. Tá? O tipo penal tem um âmbito. Nem tudo ele alcança. Tá? Nem tudo ele alcança. Quando eu digo que a autocolocação do loss em perigo não é, que resulta a morte não é homicídio, é porque eu estou dizendo que está fora do âmbito do tipo. Se está fora do âmbito do tipo. A delimitação do tipo é fundamental. Ah, só um outro exemplo. Quando é que começa o homicídio? Quando é que termina o aborto? Isso diz respeito ao âmbito do tipo. Quando é que começa o aborto? Isso diz respeito ao âmbito do tipo. Percebem? Esse início, esse fim, delimita o âmbito de incidência, e, portanto, delimita o que é o crime. Peguem esse problema e lancem lá na lavagem de dinheiro. E me digam qual é o âmbito do tipo de lavar dinheiro. Tá? Percebe? Isso é um problema central. Central, nós estamos falando de coisas práticas, só de uma perspectiva um pouco mais, diria, distanciada. Nós estamos tentando ver a árvore aqui. Tá? Vamos dar um passinho mais atrás. Né? Portanto, mais um step back. Vamos ver se a gente consegue enxergar a árvore um pouquinho melhor. Eu disse a vocês que aqui nós temos um processo primário, dado ao início, que isso pressupõe um reconhecimento, que isso pressupõe o reconhecimento de um desvalor. Logo, no marco zero do direito penal, eu tenho um não. Eu tenho portanto, uma manifestação comunitária no sentido de dizer, eu não quero isso. Eu não quero que as pessoas se matem, eu não quero que as pessoas subtraiam o patrimônio de uma das outras, eu não quero que as pessoas forcem enfim, o comportamento de outras, eu não quero que agridam umas às outras, e, portanto, o não começa a ser estabelecido. E esse não, uma vez estabelecido, dá origem ao tipo. E esse tipo, ele está vinculado a essa ilicitude. Chegamos até aqui. Muito bem. Agora, vamos olhar um pouquinho a tipicidade para vocês entenderem essa correlação. Tá? Quem é que inventou o tipo? Quem inventou um tipo foi um sujeito que eu tenho uma profunda admiração. Né? Eu tenho, a obra dele fica aqui me iluminando sempre, eu adoro, é um sujeito chamado Ernest von Belling. Em 1906, esse cidadão escreveu uma obra chamada Die Lehre von Verbrechen, a teoria do crime. Depois ele vai escrever uma segunda obra, Die Lehre von Tatbestand. Tá? Mas na Die Lehre von Verbrechen, ele já inaugura pela primeira vez o conceito de Tatbestand, que é o conceito de tipo como nós concebemos hoje. Tá? O Tatbestand é tipo em alemão. Tá? E esta ideia ela é cunhada pelo Belling. Professor, mas não tinha Tatbestand antes de Belling? Tinha. Tá? Até em Farináceos a gente encontra isso. Mas não da forma como nós concebemos isto modernamente. Tá? Quem concebe isso da forma como está posta hoje é Belling, em 1906. Só que Belling era um homem que tinha essa pretensão que eu referi a vocês. Ele é um homem do século XIX, do final do século XIX. O que ele quer? Ele quer segurança jurídica. Então, o que ele propõe? Ele diz o seguinte, olha, nós vamos construir um tipo penal e esse tipo penal ele deve ser formado exclusivamente por elementos descritivos. Por quê? Porque assim eu tenho um máximo de segurança jurídica. O que são elementos descritivos? São elementos que não dão margem à interpretação. Elementos descritivos são elementos que não dão margem à interpretação. Eu pergunto, esse copo aqui, portanto, essa xícara, essas xícaras modernas, nem sei se pode ser chamado de xícara, mas bem, isso aqui é uma coisa, vocês olham e vão dizer, Essa resposta é resultado de uma percepção sensorial. Vocês olham, reconhecem como tal e respondem. Vocês não fazem um juízo de valor. Agora, se eu pergunto a vocês, isto é um copo, uma xícara bonita? Aí vocês vão dizer, olha, eu acho uma coisa horrorosa. Tá? Eu acho bonito, eu acho prático, eu não acho. Então, aqui nós temos valoração. Ao menos assim entendi a Belling. Não é que eu concordo, tá? Ao menos assim entendi a Belling. Que haveria, portanto, elementos
que não careceriam de serem valorados. E, portanto, são elementos descritivos. E aí o Belin julgava que todos os tipos penais deveriam ser formados exclusivamente por elementos dessa natureza, porque, se fosse assim, o juiz do Rio Grande do Sul julgaria sempre igual ao juiz do Rio de Janeiro. Tá? Porque o juiz nada mais faria do que constatar. Ele compararia o mundo com um tipo penal. E nessa comparação, é quase como se ele soltasse as amarras de um quadro que cai no mundo. Ou seja, ele não haveria interferência, né, do juiz no processo de verificação da tipicidade. Ele seria uma pessoa que constata. Né? Como um cientista das ciências naturais constata que o ácido corrói a carne. Só isto. Percebe? Tá? E ele defendia isso de unhas e dentes. E com razão, claro, seria algo muito interessante se fosse possível. Se fosse possível. A ideia era muito boa. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Tá? Ocorre que, com o passar do tempo, vieram outros autores, em especial dois sujeitos, um chamado Max Ernst Mayr e outro chamado Edmund Metzger, dois penalistas alemães, que marcam um novo movimento chamado neoclassicismo, ou neocantismo, movimento neoclássico. E dentre os aportes desses autores, eles vão dizer o seguinte, olha, né, e o Mayr vai dizer isso, é muito interessante, ele usa como expressão em alemão entdecken. Entdecken é descobrir, decken é cobrir, entdecken é tirar a coberta, entdecken é descobrir. Então, eu descobri, diz o Mayr, que em alguns tipos penais existem elementos que não são descritivos, tá? Que são normativos, que são elementos normativos, que precisam de um juízo de valor. Tá? E esta primeira percepção, ela começa a crescer, a tal ponto que o Metzger vai dizer, não, existem muitos elementos normativos. E isto vai até que um sujeito chamado Wolff vai dizer, todos são normativos. Todos são normativos. Tá? E essa ideia chega em Portugal, e o grande professor português Eduardo Corrêa, que dá nome ao nosso instituto, aliás, sintam-se todos convidados, é um instituto aberto, sem fins lucrativos, né? Internacional, caso queiram conhecer, coloquem no Google Instituto Eduardo Corrêa, serão muito bem-vindos. Eduardo Corrêa vai dizer, sim, são todos normativos. O que eles dizem, efetivamente? Eu até tirei aqui, eu cheguei a separar para vocês, eu vou ler aqui. O Eduardo Corrêa vai dizer o seguinte, todos os elementos do Tatbestand são normativos, na medida em que todos concorrem para a expressão integral do juízo de desvalor que ele traduz. E aí o Roxin, o grande Klaus Roxin, né, com base no Wolff, vai dizer o seguinte, o tipo é uma figura totalmente normativa, uma estrutura na qual se entrelaçam elementos de valor e elementos do ser. O que esses autores estão dizendo? Primeiro, olha, Belin, fizesse um ótimo trabalho, mas o que tu querias não é viável. Não é viável, porque não existe elemento desprovido de valor, essa é a questão. E a prova disso é o próprio exemplo que o Belin dava. Qual é o exemplo que o Belin dava? Matar alguém. Matar alguém seria algo, né, estritamente descritivo. Por quê? Porque para Belin, matar é tirar a vida. E alguém é pessoa. Ora, né, lê do engano. Lê do engano. Felizes seríamos nós, e eu repito o que eu acabei de dizer há pouco, que todo ser humano que nascesse, ou já no seu processo de constituição, fosse visto como a vida de uma pessoa. E, portanto, submetido ao título dos crimes contra a pessoa. Nós sabemos que isso não é assim. Quem gosta de filosofia deve conhecer uma obra do George Agamben, né? O Homo Sacer, que ele joga com as figuras de Zoé e Bios, conceito de vida nua e conceito de vida reconhecida, que faz e explica por que no passado a morte de um escravo não era visto como um homicídio, mas sim como um problema privado, porque aquilo ali não era uma pessoa, era uma raça, era uma coisa. Tá? Então, ou seja, sermos todos pessoas é uma promessa ainda hoje não cumprida do direito e da democracia. Tá? Então, isso, por si só, já responde muita coisa. Mas matar
Matar é algo descritivo? Também não. Matar é tirar a vida. Tirar a vida pressupõe que haja vida. Eu pergunto a vocês, quando é que há vida? Quando é que começa a vida? Quando é que termina a vida? De que tipo de vida nós estamos falando? Tá? Ninguém tem dúvida que o espermatozoide tem vida. Ninguém tem dúvida que o óvulo tem vida. Isso já é protegido? Não, professor, mas não, porque não é uma vida humana. O óvulo precisa do espermatozoide e vice-versa. Tá bem. Então, quando há fecundação, já há uma vida protegida? Será? Há muitos meios contraceptivos que atuam justamente nesse momento. E expelem o óvulo fecundado. E muitos vão lá na farmácia e compram. E está tudo bem. Não tem um crime contra a vida? Não é um matar? Não, professor, porque a vida protegida só começa quando o óvulo fecundado se prende à parede do útero. Que interessante. Mas é a pergunta que eu faria para vocês. Mas por quê? Por que essa decisão? Será porque nós gostamos de ter meios contraceptivos com essas características? Será que é porque eu quero ter a inseminação in vitro? Porque acho que isso é muito bom para casais que não podem ter filhos e muitos dos embriões que estão lá fecundados, né, portanto, são embriões, né, óvulos fecundados são embriões, e depois de não serem mais necessários, têm que ser descartados, se eu não quero ver aqui um crime de aborto? Será que é por isso? Será? Não sei. Mas alguém pode dizer, professor, mas eu discordo de tudo isso. Mas por quê? Porque há uma lei de transplantes que diz que a pessoa morre quando o cérebro morre. E, portanto, os sinais vitais já não dizem mais nada. Os sinais da vida já não são mais suficientes. Já eu tenho que ter a morte cerebral. Aí, com a morte cerebral, a pessoa está morta. E se isso é assim, uma pessoa só pode estar viva quando ela tem cérebro, quando forma-se o córtex cerebral. Vejam, o que há de descritivo nisso tudo? Quando o conceito de morte é dado por uma lei, o que há de descritivo nisso? Não há nada de descritivo. Isso é uma decisão política. Uma decisão política. Veja, não estou dizendo que é bom ou má, porque nem é isso que me interessa aqui. O que eu quero que vocês percebam apenas é que é uma decisão. E como toda decisão, ela é arbitrária, ela é autoritária. Ela é uma linha de corte. Ela estabelece, ela pondera, pondera, pondera e diz, pronto, é isso. Percebe? Então, isso não é algo descritivo. Veja, nem mesmo o exemplo mais exuberante, do grande Belin se mantém de pé. Está a tal ponto que hoje muitos autores, e o próprio Roxy vai dizer isso, o que sobra de descritivo? Os numerais. Os numerais 2 são 2, 3 são 3, alguma coisa assim, mas assim, é tão pouco que sobra, é tão pouco, que já nem vale a pena, em termos classificatórios, uma classificação que faça a distinção entre isso. O que importa para nós, portanto, é saber que existem níveis de normatividade. Não há dúvida que, em que pese reconhecer que há nesses conceitos uma margem importante, não há dúvida alguma que isso em nada é comparável a conceitos como ato obsceno. Nada comparável. Não podemos comparar o conceito de morte e de vida com o problema do ato obsceno. Os níveis muito mais flexíveis e voláteis de um conceito que me escapa e que se joga de acordo com o gosto do freguês. Portanto, são coisas muito distintas. Eu posso trabalhar com níveis, mas são níveis de normatividade. Tá bem? Se existe sal na água, embora eu tenha níveis de saturação diferentes. Tá bem? Mas a água é saloba. A água tem sal. Tá? Portanto, essa é uma primeira questão. Mas se tudo é assim, se eu preciso valorar, veja, se não tem como não valorar, daí a pergunta que se coloca a partir de agora é como eu valoro. Tá? Como eu valoro. Como eu constituo essa valoração? Não pode ser ao meu bel prazer. E esse é um grande problema dos dias de hoje. O Poder Judiciário, e veja, isto não é uma crítica generalizada, mas uma crítica a alguns magistrados, se veem numa liberdade que a ciência não deu a ele. Se veem numa liberdade tal como se fosse um poder criativo, é quase um poder que, ao julgar, legisla. Eu não posso me ver, enquanto magistrado, dotado de um poder que está para além
do meu poder judicante. Tá? E, por vezes, a falta de método, de parâmetros para conformar o ato de interpretação torna o poder judiciário uma espécie de superpoder, por bem e por mal, por bem e por mal. Às vezes, coisas maravilhosas, às vezes, coisas muito ruins. E, portanto, não é aqui uma crítica que eu faço a se o resultado disso é bom ou não. Isso é bom ou não pela forma como é construído. Pela forma como é construído. Ou seja, não será nunca bom se for construído de maneira arbitrária, em que pese o resultado final pode me ser conveniente. Direito não é uma questão de conveniência. Tá? Ou não deve ser. Ou não deve ser. São coisas também diferentes, tá bem? Então, portanto, eu preciso saber como eu devo construir isto. E esta construção, não sou eu, Fábio, que vou dizer para vocês, isso existe uma história, não sou eu que estou inventando essas coisas. Isso existe uma literatura, existe uma história que me precede, que nos precede, que pauta aquilo que nós temos hoje e que conforma o que nós temos hoje a partir de parâmetros de racionalidade. Tá bem? E agora nós vamos dar 20 steps backs. Agora nós vamos olhar para a raiz da árvore. Tá? Vejam só, se nós olharmos para trás e tentarmos ver como é que isso é construído, nós chegaremos no medievo. Facilmente chegaremos no medievo, porque todo saber penal contemporâneo, é claro que Roma contribui muito, mas, na verdade, nós temos o medievo no meio de Roma e nós hoje. E o medievo pauta muita coisa e faz muitas coisas ser melhor compreendidas. Vejam, o que nós temos no medievo? No medievo, nós temos um período em que a igreja e o Estado se confundem. No momento em que a igreja e o Estado se confundem, a justiça secularizada e a justiça religiosa se confundem. E o direito penal e o direito penal sacro se confundem. Logo, o crime se confunde com o pecado. Percebe? Ou seja, por isso, penitência, penitenciária, essas coisas, elas se explicam muito em função dessa sobreposição de olhares entre o mundo secularizado e o mundo sacro, o mundo sacralizado. Tá? Quando nós temos o início do iluminismo, o início da formação dos estados e da pretensão de estados verdadeiramente autônomos em relação ao mundo religioso, ao mundo secularizado, nós temos todo um esforço de construção de uma base própria. Como é que eu ganho autonomia em relação à igreja? Dizendo qual é a base que informa a minha forma de agir. Ou seja, na época em que a igreja definia pecado, que a igreja definia o crime se confundia com o pecado. Se fossem os olhares, as ordenações, vocês verão isso com muita clareza. Não é? Ou seja, batizar, levar um cão para uma igreja, né, abençoar cães, isso tudo é crime nas ordenações. Né? Porque as coisas se misturavam. Problemas religiosos se misturavam com problemas do mundo civil. Tá? Então, o Estado, nesse momento, começa a buscar parâmetros para essa separação. Então, o que o Estado, no seu primeiro momento, deseja é um conceito de crime que não se confunda mais com o conceito de pecado. Ou seja, a igreja compete a construção do homem e da mulher virtuosos. A virtude é um problema da igreja. Ao Estado compete a pacificação em níveis tais do comportamento social, a permitir que o comportamento social possa fazer, digamos, aquilo que lhe compete, ou seja, o desenvolvimento da vida em sociedade. Ou seja, eu preciso pacificar para que as pessoas possam viver e possam se realizar numa dada sociedade. Logo, queremos coisas muito diferentes. Queremos coisas muito diferentes. Claro, se perguntava, professor, mas seria muito bom um mundo de pessoas virtuosas? Seria muito bom. Mas isso não é tarefa para o direito penal. Isso não é tarefa para o direito penal. Tá? A tarefa do direito penal é outra. Tá? E dentro desta busca, muitos autores, muitos escritores, muitos pensadores começam a se debruçar, mas onde é que eu vou encontrar isso? Qual é a base para esse crime que não é mais pecado? E aí uma coisa, pessoal, que se vocês entenderem, vocês conseguem compreender muitas outras coisas. Como é que eu construo algo próprio quando eu já tenho algo que eu não desejo? Pelo contraste. Por que a todo instante nós falamos sobre o direito penal nacional-socialismo? Porque nós queremos ser o oposto.
Nós queremos ser o oposto, porque aquilo ali é o exemplo acabado, perfeito e acabado, do direito penal autoritário. Então, eu olho para lá para dizer, eu não quero isto, porque isto é autoritário, portanto, eu quero ser o oposto, porque isto é democrático. E dentro dessa lógica do contraste que as coisas são construídas. Então, o que nós temos lá? O pecado é algo interno. O pecado é algo que toca o meu pensamento. O pecado é algo que invade o meu modo de ser, o meu olhar, o meu querer. O pecado é fundamentalmente aquilo que em alemão se chama Willensstrafrecht, um direito penal da vontade. Ou um Gesinnungsstrafrecht, um direito penal de inclinações. Ou seja, a minha inclinação, o meu pensamento é, por si só, já criminoso. E quando eu olho isso, e eu sou um iluminista, eu sou um ilustrado, eu digo, como é que é? Eureka, né? Eureka, achei. Basta pegar do outro lado. Ou seja, o que há de concreto no ato? Os seus efeitos no mundo. Como eu tiro o crime desse mundo interno? A partir dos efeitos no mundo externo. Tá? E aí eu vou dizer, não, está tudo errado. A questão é, não interessa o que o ser humano pensa. Não interessa quem ele é. Não interessa as suas inclinações. A única coisa que me interessa, é o mal que esse cidadão faz para a sua comunidade. Ou seja, o mal que ele faz para o outro. Porque esse mal que ele faz para o outro, por meio de ações, esse mal eu posso apontar e dizer, ele está lá, logo eu tenho aqui, né? No crime sine azione, ou seja, a exteriorização do crime. Percebe? Esse mal que ele faz por outro, eu posso mensurar. Né? Ou seja, num crime sem injúria, não há crime sem ofensa. Eu posso dizer que na ofensa eu tenho a medida do crime. Se eu dou um tapa em alguém, eu tenho um crime. Se eu mato alguém, eu tenho outro crime muito diferente. E eu meço o desvalor dos meus fatos, dos meus atos, por meio das consequências que ele produz no mundo externo. Não é por outra razão que o nosso grande Cesare Beccaria, e eu tenho muito orgulho de ter estudado em Pavia. Eu estudei em Pavia, onde se formou o Beccaria, no instituto chamado Instituto Cesare Beccaria. É uma coisa, esse homem realmente uma fábula. Se vocês lerem o Beccaria hoje, aliás, tem uma tradução magnífica do Faria Costa, do professor Faria Costa de Coimbra, né, que foi premiada pela Fundação Calouste Gulbenkian, que tem um prefácio do professor Giorgio Marinucci, que é uma pérola. Né? Ler Beccaria hoje. Se vocês puderem, busquem essa obra, é algo magnífico. Vocês lerão Beccaria, leiam esta tradução, porque tem traduções aqui que tem até umas partes duvidosas. Né? Isso é uma outra história, tá bem? Mas, enfim, leiam esta específica tradução, vocês vão ficar impressionados da atualidade da obra de Beccaria. Tá? O que Beccaria vai dizer? Eu estou lendo para vocês. Dei delite e delle pene, 1766, abre aspas. A verdadeira medida dos delitos é o dano causado à nação. E por isso erraram aqueles que acreditaram como verdadeira medida dos delitos a intenção de quem os comete. Veja, ele não está dizendo que a intenção não importa. Não é isso que ele está dizendo. Agora, ele está dizendo que a verdadeira medida não está na intenção. A verdadeira medida está no dano causado à nação. Porque esse é um dado objetivo, percebem? E aqui o Estado ganha autonomia. Tá? O Francesco Venturi, que é um italiano, um professor italiano, pega essa passagem e traz a seguinte elaboração. Eu vou ler para vocês essa pequena passagem, porque eu acho bastante importante. Vocês não ficarem só com a minha fala e com o meu olhar. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. O nó que por milênios era formado, unindo com milhares de fios pecado e delito, crime e culpa, foi cortado por Beccaria com um golpe forte, que a Igreja se ocupasse apenas dos pecados. Ao Estado cabia apenas o dever de avaliar e compensar o dano que a infração da lei havia produzido ao indivíduo e ao Estado. Os juízes não tinham outro dever do que reestabelecer o equilíbrio rompido. O direito penal vinha completamente dessacralizado. Fecha aspas.
Eu acho magnífica essa passagem. Não sei o que vocês veem aqui, é algo genial. Tá? Mas veja, o que nós temos aqui? Nós temos uma ideia, que se você perguntar, professor, isso aqui hoje está equacionado? Não, não está equacionado. Mas isso aqui é o primeiro momento em que o direito penal, de maneira forte, vai dizer, olha, não me interessa o autor, me interessa o seu fato. Não me interessa julgar a pessoa por aquilo que ela é. Daí vamos lá no 59, né? Os efeitos disso no artigo 59, da dosimetria da pena. Considerem isso num júri. Né? Peguem essa ideia e levem para um júri, em que as pessoas são... que aquilo que é debatido por vezes não é nem o fato, mas a forma como a pessoa conduz. Eu quero saber se o sujeito é traficante ou não é traficante, não sei se ele matou ou não matou, mas ele é um traficante, ele é um sujeito que tem três meninos abandonados, nunca cuidou, bate na mulher, mas veja, eu quero saber se ele matou o fulano, mas já a vida inteira dele é trazido. Por vezes ele é condenado por homicídio, não por ter provas de que ele matou, mas por ele ser quem ele é, uma pessoa que ninguém quer, né? Que siga assim ou sequer tê-lo ao lado na comunidade. Percebe? Isso está em becaria. Não me interessa quem a pessoa é, não me interessa as suas inclinações, não me interessa se ele é bom ou má. O professor Canotilli, nas aulas que eu tive em Coimbra, dizia: nós temos o direito constitucional de ir para o inferno, para o céu, se assim desejarmos. Ou seja, o meu pensamento é meu. Agora, atenção, eu sou responsável pelas minhas ações no mundo. Pelas minhas ações no mundo, eu sou responsável. A minha responsabilidade está toda ela situada no meu comportamento para com os outros. E dentro desta lógica de coisas, nós temos a gênese de algo muito elementar e fundamental também para nós, que é a ideia de que a autolesão não é crime. A autolesão não é crime porque toda vez que eu atuo contra mim próprio, eu não atuo contra os demais. E sobre os meus interesses, eu devo ser o mais pleno soberano. E aqui nós entramos não apenas na autolesão, nós entramos na autointoxicação, nós entramos aqui no debate interminável no que toca à lei e à política penal de drogas. Tá? Ou seja, aqui é um debate sem fim. Se eu entrar hoje aqui, nós sairemos no próximo sábado. Né? E não é o objetivo, mas para vocês verem como tudo está interligado. Eu estou em Beccaria e estou falando da política penal de drogas hoje, no Brasil. Tá? Por quê? Porque é a construção de um saber, é a construção de uma história, a história das ideias penais. Tá? Agora, é claro, né, pessoal, esse dano à nação ainda é, na leitura de Beccaria, algo muito fluido. Né? Eu preciso dar, porque o De Delito e De Pene não é uma obra, não é um manual de direito penal, não é um manual de dogmática penal. Na verdade, é uma obra de política criminal, tá? Que depois começa a se converter em direito penal, tá? Aos poucos, vagarosamente. Tá? Mas e esse processo é um processo de amadurecimento. Tanto é que dessa ideia começam a vir outras. E, dentre elas, uma das obras mais emblemáticas aqui, e ficando apenas nos núcleos principais, nós temos a obra do magnífico penalista alemão, um sujeito chamado Paul Johann Anselm von Feuerbach, que, portanto, em 1801, escreve uma das mais importantes obras de direito penal, Lehrbuch des peinlichen Rechts, que é a obra de direito penal, manual de direito penal. Na verdade, Strafrecht, que é direito penal hoje, como nós chamamos, não, nem sempre foi assim. Peinlich é algo que constrange, é algo que envergonha, é algo que... Ou seja, era peinliches Recht, o manual do direito penal que constrange. É interessantíssimo, o nome já dá uma aula, tá? O nome já daria uma aula. Mas em 1801 ele traz esse manual, ele também é o autor dos mais célebres códigos penais da história, que é o Código Penal da Baviera, né, que é modelo para ser um código de magnitude, uma coisa impressionante. Tá? O Feuerbach ele vai fazer o quê? Ele vai tentar decodificar isso à luz do seu tempo. Veja, mais uma vez, a pessoa e o seu tempo. Né? Ele vai pegar essa ideia de Beccaria e ele vai decompor, ele vai trazer o seguinte, que é algo muito parecido. Ele vai dizer... ele vai transformar a ideia de dano à nação para a ideia de violação de um direito subjetivo. Abre aspas, estou lendo Feuerbach. A ofensa contida em uma lei penal, ou em uma ação,
ou uma ação que sanciona... Perdão, deixa eu começar de novo, porque a coisa ficou confusa. A ofensa contida em uma lei penal ou uma ação que é sancionada por uma lei penal contraria o direito de outrem, isto é o crime. Portanto, o crime é o comportamento que contraria o direito de outrem. E esta ideia de contrariar o direito de outrem é a violação de um direito subjetivo, algo que ainda hoje está muito presente no direito constitucional. A ideia da violação de um direito subjetivo, que o crime é a violação do direito do outro, de um direito subjetivo. Tá? Que aqui um autor italiano chamado Sgubi vai dizer que esta representa a ânima da concepção de mundo própria do liberalismo clássico. Veja, só que, e eu vou avançando, já são 11h13, só que, vejam só, na verdade, essa ideia do Feuerbach, ela não atende muito bem ao direito penal. E por que não? Porque o crime não é a violação de um direito subjetivo. Mas por que não, professor? Porque o ato criminoso não é algo que consiga destruir o direito. Ele destrói o objeto do direito. Se eu, por um acaso, furto a bolsa de uma mulher, se eu furto, enfim, o celular de um rapaz caminhando na rua, né, eu não estou com esse ato, né, gerando de forma prejudicial alguma coisa no que toca à pretensão jurídica dele sobre a carteira, sobre a bolsa ou sobre o celular. O direito dessas pessoas se mantém intacto, absolutamente intacto. Não é porque eu furtei a bolsa dessa mulher que ela tem menos direito à bolsa dela. Não é porque eu furtei o celular de um menino que ele passa a ter menos direito ao seu celular. A pretensão jurídica, que é o direito, se mantém íntegra. O que acontece é que eu alcanço o objeto desse direito. O que eu furto é o objeto do direito. Eu posso causar prejuízos ao exercício do direito, mas jamais ao direito. Percebem a questão? E esta digamos, sacada, para usar uma expressão que até acho que não tem mais nada de contemporâneo, né? A gente busca umas gírias, assim, uma gíria de 20 anos atrás. Né? Sacada, acho que ninguém mais fala isso. Mas essa sacada foi realizada por um penalista chamado Bierbaum. Quem foi? Johann Michael Franz Bierbaum. Foi o sujeito que, pela primeira vez, desenvolveu o conceito de bem jurídico. Ele vai dizer, olha, na verdade, não é o direito subjetivo que está em questão, mas um objeto, aquilo que chamou de bem. Ele não usa a expressão bem jurídico. Ele escreve em 1834 isto, ele usa a palavra bem, e ele formula um conceito de crime que é ainda hoje válido. E eu estou lendo para vocês. Estou lendo o texto de 1834 de Bierbaum. Abre aspas. O crime consiste na lesão ou pôr em perigo atribuível à vontade humana de um bem a todos garantido igualmente pelo poder do Estado. Lesão ou pôr em perigo. Quando Bierbaum faz isto, ele lança aqui as bases do que nós chamamos a teoria do bem jurídico, que nada mais é do que um desdobramento natural do dano à nação de Beccaria, tá? Mas lança as bases do que nós chamamos de teoria da ofensividade, que são teorias diferentes, viu? Que deveriam nunca ter estado desligadas, mas são teorias diferentes. Diferentes por quê? Porque na Alemanha se fala muito em teoria do bem jurídico, mas não é desenvolvida a teoria da ofensividade. A teoria da ofensividade é um desenvolvimento próprio italiano, tá? Tanto é que manuais mais recentes alemães trabalham muito com harm principle, em inglês, tá? Que, com todo respeito, é de uma... Ir na Inglaterra buscar isso, quando na Itália, do lado, né, tem desenvolvimento muito mais aprimorado, muito mais refinado, que é a ofensividade. É, no mínimo, estranho para nós ficarmos aqui com, digamos, no nível das palavras mais moderadas, tá? Mas é no mínimo estranho, tá bem? Ok, são dois desdobramentos diferentes, tá? Que deveriam nunca ter estado afastados. Toda uma teoria que vai lidar com o objeto possível da incriminação e uma outra teoria que vai dizer, olha, não basta proteger o bem jurídico, eu tenho que proteger o bem jurídico de ações ofensivas. Porque, vejam, pela teoria do bem jurídico, a rigor, eu poderia punir alguém que se prepara para matar outro. Não é? Estou aqui em casa,
né, fazendo um plano para matar o meu vizinho. Quando que eu vou matar o meu vizinho? Mês que vem. Tá? Eu poderia prender essa pessoa e puni-la, não é? Por, digamos, tentativa de homicídio? Nesta lógica, poderia. Por que poderia? Porque eu estaria protegendo a vida. Estaria protegendo a vida, punindo atos preparatórios de um ato que viria a ofender esta vida. Ou seja, eu poderia levar aquilo que os alemães chamam de Vorfeldschutz ou Vorverlagerung, que seria um processo de antecipação do direito penal e que hoje existe, tá? Para casos como, por exemplo, o terrorismo. Tá? A punição de atos preparatórios no terrorismo é punida, com toda a crítica da teoria do bem jurídico e principalmente da teoria da ofensividade. A teoria da ofensividade, isso é absolutamente impossível. Isso está fora do espaço de legitimidade do Estado, porque eu não posso punir um fato que não oferece perigo ao bem jurídico, que não lesiona nem coloca em perigo o bem jurídico. E a mesma crítica eu posso fazer, olhando aqui agora a lei de drogas no Brasil, para o tipo penal que pretende punir alguém por cultivar substâncias que serão futuramente, né, utilizadas para a produção de drogas. Leia-se aqui, sei lá, cultivar coca, né, uma plantação de coca. Né? Então, ou seja, isto é típico no Brasil, mas é claramente a criminalização de um ato preparatório, que dentro desta lógica estabelecida já em 1834, seria ilegítimo, seria absolutamente, estaria fora do espaço de legitimidade, porque o Estado estaria punindo algo que não oferece sequer perigo ao bem jurídico. Percebem a atualidade dessa discussão? Isso não tem absolutamente nada de teórico a ponto de não ter conexão com o mundo real. Tá bem? Mas vamos adiante. Mas até esse momento que eu estou aqui trazendo para vocês, nós estamos ainda num único registro, que é um registro que é qual? O registro do dano. O registro do dano à nação, o registro da ofensa, no registro do harm, né? Do harm, do dano, do prejuízo. Ok? Quando é que isso muda? Por que as coisas, então, não têm toda essa consistência hoje? Por uma razão muito simples. Lá pelas tantas, aconteceu uma virada na compreensão e na história do direito penal alemão, com muita influência no Brasil. Um cidadão chamado Hans Welzel, o pai do finalismo, inaugura um outro olhar sobre tudo isso. O Welzel vai dizer, olha, tá tudo muito bem, está tudo muito bom, né? Mas realmente nós temos que mudar um pouco as coisas. Ele vai dizer, não é o dano, mas a vontade. É a vontade que é o grande centro definidor do desvalor do crime. É a vontade criminosa. Por quê? E ele é, digamos assim, o artífice daquela ideia que eu lancei lá no início. O direito regula comportamentos. O direito não regula desdobramentos dos comportamentos, porque estão para além da capacidade regulatória do Estado. Eu só posso regular comportamentos. Então, eu proíbo não a chuva, não proíbo a neve, eu não proíbo, e não proíbo a morte, eu proíbo o ato de matar. E, portanto, dentro dessa lógica de coisas, nós temos que colocar aqui não mais o resultado, mas a vontade. E isto faz com que, e agora eu vou traduzir um pouco o que nós tínhamos do passado para uma linguagem contemporânea, o crime, o ilícito típico, que estava historicamente sendo constituído pelo desvalor de resultado, o eixo do desvalor de resultado, perdesse força e fosse substituído pelo eixo do chamado desvalor da ação, para aquilo que é um Willensstrafrecht. E não mais um Erfolgsstrafrecht, não mais o direito penal do resultado, mas um direito penal da vontade. É claro, tá? E sejamos justos, é claro que o Welzel não tinha como objetivo dizer que a vontade ela poderia reinar sozinha. E não é de forma absoluta, mas ele diz o que era preciso dizer para que se dissesse isso. Tá? E não é por outra razão que um dos seus discípulos, um sujeito chamado Zielinski, vai dizer, ora, se isto é assim, se o Welzel tem razão, então nós temos o dever, né, de elevar a tentativa ao novo modelo de crime. Tá? Ou seja, e mais do que isso, até mesmo o crime impossível. Tá? E aí, o que vai dizer Zielinski, que eu estou lendo, para não ser injusto com ele, estou lendo,
abre aspas, o desvalor de ação, fundamentado na direção do comportamento a um objetivo contrário ao valor, constitui o ilícito. E apenas ele preenche-o de conteúdo. O ilícito é um ato final contrário ao dever e apenas isto. E a partir dessa ideia, eu posso equiparar um crime de homicídio consumado a um crime de homicídio tentado, a um crime de tentativa impossível. Tá? Em outras palavras, tentar matar alguém que já está morto poderia ter exatamente a mesma pena do homicídio consumado pelo simples fato de que, sob a perspectiva estrita da vontade, são fatos idênticos. Percebe? São fatos idênticos. Nesse momento, nós temos uma ruptura que faz com que até hoje na Alemanha a leitura do crime impossível seja muito diferente da leitura que nós temos no Brasil. A tentativa também. Há uma série de desdobramentos do finalismo, às vezes muito sutis, mas importantes na ordem jurídico-penal alemã. Tá? Mas e nós? E nós? E aqui entra um aspecto fundamental, e com isso eu vou encaminhando para o final da minha fala. Tá? No Brasil, muitos desconhecem, nós temos uma tomada de posição sobre isso, que faz com que todos, vejam o que eu vou dizer, tá? Todos os tipos legais devam ser lidos a partir da convergência, da presença, da efetiva presença dos dois núcleos de desvalor. O desvalor do resultado e o desvalor da ação. Mas mais do que isto, que coloca o desvalor de resultado como algo central, na mesma linha de Beccaria, como algo central e absolutamente indispensável. Contrário a grande parte da nossa jurisprudência, que vem com blá, 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 dizendo só, olha, isso aqui é um crime formal, logo não tem resultado. Isso, com todo respeito, é de um desconhecimento brutal da dogmática penal. Tá? Já conceito de crime formal e crime material é uma classificação italiana a partir do resultado naturalístico, que nada tem a ver com o resultado jurídico. Por vezes coincide-se, por vezes não. Tá? Resultado jurídico é outra coisa. Resultado jurídico é lesão ou pôr em perigo ao bem jurídico. Tá? E esse é indispensável. Ah, professor, mas indispensável por quê? Onde é que está a prova disso? Eu trago a prova. Né? Eu não estou aqui, eu não sou aqui, eu não quero ficar aqui. Isso, não é, tipo, isso aqui na igreja, eu não estou pregando nada, eu tenho que trazer provas. Tá? Onde é que está isso? Está no Código Penal. No artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Daí vocês vão me dizer, não, professor, mas eu li o fulano, eu li o Beltrano, esses manuais dizem que esse resultado aqui do artigo 13 é o resultado naturalístico. Só se aplica aos crimes materiais. Eu digo, ah, é? Ah, como dizem os portugueses, aí é? Será que é? Sabe quando foi formulado isso? Em 1940. Era o artigo 11 de 1940, que não foi modificado em 84. Tá? Deem uma olhada na exposição de motivos de 1940. O que diz a exposição de motivos? Estou lendo para vocês. Tá? Preste atenção no que eu vou ler agora. Se tem uma coisa importante que eu vou ler até agora, é isso que eu vou ler agora. Tá? Com o resultado, tá? Com o vocábulo resultado, do artigo 13, antes 11. Com o vocábulo resultado, o citado artigo designa o efeito da ação ou omissão criminosa, isto é, o dano efetivo ou potencial, a lesão ou perigo de lesão de um bem ou interesse penalmente tutelado. O projeto acolhe o conceito de que não há crime sem resultado. Eu estou lendo, pessoal. Tá? Não há crime sem resultado. Não existe crime sem que ocorra pelo menos um perigo de dano. E sendo o perigo um trecho da realidade, um estado de fato que contém as condições de superveniência de um efeito lesivo, não pode deixar de ser considerado objetivamente como resultado, pouco importando que, em tal caso, o resultado coincida ou se confunda cronologicamente com a ação ou omissão. Fecha aspas. Vejam,
Não há dúvida nenhuma que há muitas formas de ver o ilícito típico. Eu posso ver pela ação, pela vontade, posso ver pelo resultado. Tá bem? E eu confesso a você, reconheço, há muitos bons motivos para ambos os lados. Eu, esse modesto servo que nos fala, sou um adepto do resultado. Eu sou um defensor ferrenho do resultado porque acho que o resultado mantém uma racionalidade importante para as normas penais, em que pese e segure muito o direito penal. Mas eu acho que é bom segurar o direito penal. Tá? Portanto, eu sou um defensor do resultado. Tá bem? Agora, eu não estou aqui discutindo quem tem mais razão. Se sou eu ou aqueles que dizem que eu estou errado, ou seja, que os defensores do resultado estão errados. O ponto é, nós estamos num sistema de civil law, onde a lei é lei. Tá? Onde a lei é lei. E a ideia de tipo é também um tipo de garantia. Tá bem? Um conceito de tipo, de status bestand, é também um conceito de tipo de garantia. O conceito de tipo de garantia pega todos esses dispositivos da parte geral. Ou seja, o tipo de garantia, ele compreende também as normas que determinam, definem a forma como deve-se ler e interpretar os tipos legais. Em outras palavras, as regras de imputação do artigo 13, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 17, artigo 16, artigo 18, onde estará o dolo e a culpa, esses elementos desses artigos, eles compõem o tipo de garantia, de tal forma que o julgador está limitado a esses dispositivos, tal qual está limitado ao próprio tipo legal, por uma exigência de legalidade, que abre o Código Penal, mas está também previsto na Constituição Federal. Portanto, se rebelar contra isto, de forma legítima, é ir bater panela no Congresso. Eu quero que mude, vamos lá bater panela. Tá? Mas não pode ser feito via judicativa. Porque isto é uma garantia, isso é legalidade, isso é o que há de mais nuclear no sistema de civil law. Eu tenho que respeitar o princípio de garantia. Percebem? Isto é assim. E mais, não bastasse isso, não bastasse o artigo 13, eu não sei se você sabe, mas o nosso Código Penal de 40 se inspirou muito no Código Rocco italiano. E nós temos o artigo 17 lá. E o artigo 17 lá, ou seja, o crime possível lá, e o crime possível lá é o quê? Portanto, é a tentativa inidônea, que na Itália é lido como concessione realistica del reato, como a concepção realística do crime, que vai dizer que não há crime sem ofensa, reconhecido pela própria Corte Constitucional Italiana. Percebem? Ou seja, não há crime sem ofensa. O artigo 17, o crime possível, não é uma mera regulação da tentativa. Ele é nada mais do que uma projeção do próprio artigo 13, dizendo, em outras palavras, que a mera vontade criminosa não é suficiente para constituir um ilícito típico. Professor, mas o senhor está sendo radical. Não estou. Porque da mesma forma como em 1940 houve a adesão absolutamente límpida da teoria do crime como ofensa a um bem jurídico, e, portanto, um comprometimento com o resultado, em 1984, se acabou com a responsabilidade penal objetiva, exigindo que haja dolo ou culpa para que haja crime. Estou fazendo com que, portanto, se expurgasse do Código Penal todo e qualquer resquício de responsabilidade objetiva. Em outras palavras, hoje o ilícito típico no Brasil só se conforma se eu tiver desvalor de resultado e desvalor de ação. E desvalor de ação. Em outras palavras, aqui não há radicalismo. Quando eu contemplo com igual indispensabilidade os dois eixos operatórios da constituição de ilícito típico. E isso faz, pessoal, com que eu tenha aqui uma chave de leitura dos tipos da parte especial e das leis penais extravagantes, valiosíssimo. Professor, mas os tribunais não aceitam, por vezes isso não se refrata. Meus amigos, esse é o papel da academia. É desenvolver as ideias e lutar por elas. Se fosse por uma questão de conveniência, Beccaria jamais teria escrito os delitos das penas, que até hoje não foi implementado na sua totalidade.
Agora, se não houvesse, nós não teríamos para onde caminhar. Esta compreensão da indispensabilidade desses critérios é hoje, para mim, uma bandeira que tem que ser, portanto, levada à frente, né, ainda que nós tenhamos refrações, por vezes, diferenciadas na praxis judicial, né, a depender do tipo legal. A depender do tipo legal. Em parte, por vezes, por desinformação, em parte, e eu preciso reconhecer aqui, por, né, desinteresse. Ou seja, o político, né, se projeta de maneira importante também nesses espaços, e por vezes, né, o 12% não é 12%, o trânsito em julgado não é trânsito em julgado, mas aí não é porque a lei não grite, a lei está gritando. É porque, por vezes, não é interessante ouvi-la. Nosso papel na universidade é dar a vocês, portanto, elementos para que possam pensar e levar isto, e na esperança de termos quem nos ouça, tá, fazermos com que pessoas não sejam injustamente tratadas pela justiça criminal. Que, ao fim e ao cabo, é o que nós queremos. Uma justiça penal, um direito penal mais humano e uma justiça penal mais justa. Tá? De forma muito sintética, é o que eu tinha reservado, e aqui, rigorosamente no meu tempo, é o que eu tinha reservado para vocês. Eu sei e reconheço, pessoal, e peço desculpas pelos saltos olímpicos que eu fiz aqui. Foram saltos, tem um duplo carpado, um twist, mas realmente é preciso, porque as coisas não perdem organicidade e aí alguma arbitrariedade é necessária. Isso também faz perder às vezes, algum rigor, mas eu tentei, pelo menos, fazer algumas pontes para que vocês possam perceber que nós não estamos aqui falando de história do direito, né, discutindo o sexo dos anjos, mas efetivamente trazendo coisas que podem ser úteis para todo o curso. Professor Adriano, espero não ter defraudado as expectativas que tão generosamente me foram depositadas. Obrigado pelo carinho de vocês em me ouvir. Muito obrigada, professor Fábio. Foi maravilhosa a aula. Já temos elogios aqui no chat. Conforme combinado, a professora agora está aberta a questões. Eu estou vendo aqui as mensagens. Tem um pedido do Celso Murilo para repetir uma obra, um tradutor da obra, o nome, eu acho que foi assim que o senhor citou, o Cesare Beccaria, se não me engano. E tem um outro aluno que fez alguma associação com o estrangeiro, do Albert Camus. Eu acho que se o aluno quiser... Aqui, Eduardo Benfica fez essa associação, se quiser também abriu o microfone para desenvolver um pouquinho mais, lembrando que isso, na verdade, né, é uma aula inaugural, então é uma aula, né, estamos abertas à troca, o professor Fábio deixou isso muito claro no início, então quem quiser agora trazer as considerações, contribuições, dúvidas, tem uma outra aqui já, Tiago pergunta se a ilicitude anterior ao tipo me permite uma pergunta. Legítima defesa em homicídio, artigo 25 do Código Penal. Seria uma hipótese onde a lei declara a ausência da ilicitude, nessa medida não haveria adequação a um tipo incriminador? Né? Acho que a gente pode, então, conversar com essa pergunta do Tiago e depois, de novo, se o Eduardo quiser fazer as considerações lá e associações com o Camus, se a outra pessoa que pergunta, né, sobre o autor quiser retomar o tema justamente para ter o acesso ali à referência, acho que podemos encaminhar dessa forma. Professora Adriana, eu, por sorte, estava com a obra até aqui junto comigo, o Cesare Beccaria, né, posso até trazer para o pessoal, é uma obra magnífica, se vocês puderem até adquirir isso, é uma obra preciosa, até a gramatura do papel faz bem para as mãos. Tá. E ela foi escrita ela foi traduzida pelo professor Faria Costa, José de Faria Costa, mas vocês vão conseguir identificá-la, porque é uma publicação da Fundação Calouste Gulbenkian, tá? Que é uma fundação portuguesa que publica obras magníficas,
Platão, obras clássicas, traduções, eles pagam de maneira muito generosa as traduções, e as traduções têm uma qualidade, uma coisa absolutamente extraordinária. E tem dois prefácios, um do Faria Costa e um do Cesare Beccari, do Giorgio Marinucci, que já falecido, professor de Milão, que é também uma sumidade. Vale a pena, tá bem? Vale a pena. Legítima defesa, tá? E assim, passou aqui de repente, rapidamente por mim, professor Adriano, uma pergunta, e eu gostaria que é uma pergunta que é importante. Pergunta um colega, já não estou aqui encontrando no feed, se o tipo limita o ilícito. Sem dúvida, não há dúvida nenhuma disso, tá? O ilícito, o primado é da ilicitude, o ilícito antecede o tipo, porque o tipo é nada mais do que uma projeção desse ilícito. Mas, em razão da força da legalidade, o tipo ele vai condicionar a possibilidade de projeção desse ilícito no mundo. E isso é muito interessante, e a importância da pergunta é pelo seguinte, porque no auge do neocantismo, houve uma inversão disso, muito intensa. E esta inversão favoreceu a desconsideração ou até a desconstrução da própria tipicidade. O tipo virou quase que uma soft law, uma referência, né? E pelo ilícito era possível criar até mesmo fatos penais por analogia, né? A incriminação por analogia. E isto, naquele período do nacionalsocialismo, ganhou muita força. Isto, tá? Ou seja, portanto, a tua pergunta é absolutamente correta. Tá? Ou seja, o tipo condiciona a possibilidade de existência e de realização prática do ilícito. Tá? Então, muito boa a pergunta. A pergunta que a professora Adriana me traz, que é do colega que fala, que busca a questão da legítima defesa, é outra pergunta interessantíssima e coloca um outro ponto complexo nessa estrutura. Vejam só, quando nós trabalhamos tipo, ilicitude e culpabilidade, nós temos um tipo que é tipo de ilícito. Ou, se vocês quiserem, é um ilícito típico. Logo, a construção desta realidade é uma construção que leva em conta o ilícito material, o ilícito substancial. Ou seja, eu vou construir o tipo de ilícito. Não existe mais o tipo despregado da ilicitude dentro dessa construção. Tá? Por isso que muitos chamam até de uma construção bipartida. A construção bipartida, por quê? Porque o ilícito é a projeção, o tipo é a projeção de uma tipicidade, de uma... Desculpa, pessoal. O tipo é a projeção de uma ilicitude que o antecede, eu tenho que pensar nisso como um todo. É uma unidade de sentido. É uma unidade de sentido. Tá? Agora, uma outra coisa é a presença de causas de justificação. Tá? O que é a causa de justificação? Eu só posso justificar o que existe. Primeiro, nós temos que ter algum cuidado dentro desta lógica. Eu só justifico o que existe. Eu não posso justificar o que não precisa ser justificado. Se quando eu não tenho a constituição do ilícito típico, eu tenho nada. Se eu tomo um gole de café, pronto. Inclusive, com licença. Isso é um nada. Tá? Eu não tenho que justificar penalmente isso. Agora, quando eu tenho um ilícito típico formado, eu posso justificá-lo. O que é justificante ou justificativo? É a presença de um outro elemento que, na ponderação de interesses, vai compensar a tal ponto o ato praticado, de tal modo que eu digo, olha, de fato, há um ilícito típico, porém, as circunstâncias em que ele foi praticado, esse ilícito típico está justificado, ou seja, ele tem o seu desvalor compensado. Vamos lá, se alguém tenta me matar e para sobreviver eu mato essa pessoa, o contexto não faz com que não tenha ocorrido uma morte. Ocorreu uma morte, uma vida se foi. Esse fato é desvalioso? É. Não há nada que apague isto. Eu tirei a vida de uma pessoa. Tá bem? O que o direito, entretanto, vai dizer é que esse desvalor está justificado diante daquelas circunstâncias. Logo, o espaço das causas justificantes é um espaço de ponderação de interesses, que é o caso também da estado de necessidade. Né? Ou seja, não há dúvida nenhuma que se eu disputo o famoso caso da tábua, né?
eu disputo a minha sobrevivência como a da outra pessoa. Não é um fato neutro. Não é um fato, nunca será um fato neutro. For neutro, eu não tenho a formação do ilícito típico, eu não tenho que justificar. Percebe? Tá? Agora, e aí isso me coloca numa situação bem complicada aqui. Tá? Agora, se nós pegarmos esse meu discurso, vocês verão que ele coloca uma repercussão muito forte em duas outras causas de justificação, né, sobre as quais, né, paira uma bruma no direito penal brasileiro, que é o exercício regular de um direito, né, e o estrito cumprimento do dever legal. Tá? Aqui, esta mesma lógica, ela, por vezes, funciona, por vezes não funciona. Tá bem? Então, nós poderíamos até dizer, só que eu não quero avançar, porque isso seria uma outra aula, nós poderíamos eventualmente avançar por esses espaços e dizer, bem, aqui nós temos que separar as coisas. Há situações que não pertencem à causa de justificação e são, na verdade, problemas de tipicidade. Tá? Problemas de tipicidade. E entre elas poderiam estar aqui justamente a heterocolocação em perigo e a autocolocação em perigo consentido. Tá? Eu posso antecipar, porque não são propriamente problemas de justificação, são problemas em que não há o desvalor, sob a perspectiva do ilícito típico. Tá? Então, essa pergunta é uma pergunta que toca um ponto bastante complexo de uma estrutura que está em constante movimento. Né? Tá bem? Há quem diga, né? Há quem diga na filosofia egípcia que no mundo tudo é mudança. Né? Portanto, que nada é eterno, exceto a mudança. Né? Isso é muito interessante isso. Nada é perene, exceto a mudança. Portanto, essa estrutura ela está constantemente em movimentação, até porque ela é artificial, né? Ela é uma construção artificial, por isso que a gente tem tanta dificuldade de poder dar uma série de problemas aqui que são insolúveis na estrutura hoje. Nós estamos todo o tempo tentando salvá-la e ajustá-la. Eu não sei se eu assim consigo, portanto, responder ao colega. Né? Sim, acho que foi o Thiago que fez a pergunta. Acho que sim. O Celso aqui comenta também, é preciso repensar o iter criminis depois dessa aula. E, enfim, muitos elogios, professor. Deixa eu ver se temos mais alguma questão por aqui no chat. Acho que não. Bom dia. Eu poderia fazer uma última pergunta por áudio? Por favor, Thiago. Ótimo, obrigado. Professor, uma grande honra ter assistido sua aula. Eu queria fazer uma última pergunta ainda sobre a organização da teoria do crime. Dentro desse sistema, ainda haveria espaço para a discussão de um conceito geral de ação? Tiago, muito obrigado. Fico feliz com a tua pergunta. Logo percebo que tu és um estudioso e fico muito grato. Tiago, tu queres a minha resposta, né? Não, Tiago, não. Tá? Eu sou um crítico do conceito pré-jurídico de ação. Tá? Eu tenho 2 artigos escritos com intervalo de 10 anos. Viu, professor Adriano? Esse é o problema do tempo que passa. Né? Eu escrevi em 2001 um artigo sobre isso, em que eu defendia que o conceito de ação ele é muito importante, ele é fundamental, mas ele só pode ser pensado dentro da tipicidade, dentro do espaço já da juridicidade penal. Ele não tem condições de ser pensado num espaço pré-jurídico, como as teorias da ação sempre quiseram. Tá? E, portanto, vou defender isso. Depois, 10 anos depois, eu volto a esse tema, tá? E tento desenvolver um pouco mais. São artigos que eu posso até lhe mandar, e eu queria até aproveitar a oportunidade de aconselhar, se tens interesse nessa temática, uma obra que, para mim, é a mais importante obra já escrita sobre esse tema, que é essa obra aqui, tá? De 1971, é a mais importante obra já escrita sobre isso, do professor Giorgio Marinucci, né, com quem eu tive também a oportunidade de estar em Milão, e o Reato come azione, o crime como ação crítica a um dogma. Nesta obra, ele vai colocar por terra, tá? E depois salga a terra, o esforço de uma teoria
pré-jurídica de ação. Tá? Então, recomendo vivamente, é algo absolutamente genial. Se por acaso o Tiago não ler o italiano, existe uma tradução para o espanhol da Marcial Pons. Tá? Da Marcial Pons, daí já é uma obra mais recente, na tradução e coisa e tal, mas é uma tradução muito boa da Marcial Pons. Tá? Então fica a dica. Né? Mas eu também posso disponibilizar para vocês alguns artigos meus que falam sobre ação, que falam sobre tipicidade, porque tem coisas que eu falei para vocês que são realmente, né, mais da minha pesquisa. Eu posso disponibilizar com muito gosto e se tiver alguma utilidade para vocês, eu vou ficar muito feliz. Professor Fábio, eu vou pedir para, assim, disponibilizar e aí encaminhar para o e-mail mesmo do Instituto de Direito ou da própria Cileia, que a gente dá conta de colocar, disponibilizar no ambiente dos alunos, tá? Isso a gente encaminha sem o menor problema. Temos uma participação aqui ao fundo de uma pequena criança de 5 anos. Mas acho que, né, enfim, mande para o Instituto de Direito, diretamente para a própria Cileia, que a gente disponibiliza para todos os alunos do curso, sem menor problema, com o maior prazer, aliás. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Temos mais alguma questão, gente? Acho que por aqui no chat não que eu tenha visto. É isso. Então, professor Fábio, muito obrigada pela disponibilidade, por mais uma participação aqui na abertura da nossa especialização. Eu agradeço a todas as alunas e todos os alunos que estão ingressando nessa nova turma, a todos aqueles que também se inscreveram na palestra de hoje. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à Educação Continuada da PUC-Rio, à especialização em Ciências Penais, a 4ª turma, né, da nossa especialização. Obrigada pela confiança e um excelente fim de semana para todos nós, certo? Muito obrigada, Fábio. Obrigado, fiquem todos bem. Um ótimo fim de semana. Obrigada, bom fim de semana.